not done in the world that Christ gave us to do, and the mandate is still binding on us today. That's why we speak of unreached people groups. But the missions is the back-breaking, culture-penetrating, darkness-shattering initial work to penetrate, plant the church, see it flourish, get its own elders, train its own people, evangelize its own networks. That's the task of missions. It's not over. And that Jesus Christ is the only way to heaven. And the alternative is hell. And millions and millions and millions of people are on their way there, and we have the only means of escape in our heads and in our hearts. Jesus Christ. There are many prodigal sons on our city streets. They run, searching for shelter. And there are homes broken down. People's hopes have fallen to the ground from failures. This is an emergency, and there are tears from the saints for the lost and unsaved. We're crying for them, come back home. We're crying for them, come back home. And all your children will stretch out their hands and pick up the crippled man. Father, we will lead them home. Father, we will lead them home. There are schools full of hatred. Even churches have forsaken love and mercy. May we see this generation in its state of desperation for your glory. This is an emergency. There are tears from the saints for the lost and unsaved. We're crying for them, come back home. We're crying for them, come back home. And all your children will stretch out their hands and pick up the crippled man. Father, we will lead them home. Father, we will lead them home. Sinner, reach out your hands. Children, in Christ you stand. And sinner, reach out your hands. Children, in Christ you stand.
children will stretch out their hands and pick up the crippled man. Father, we will lead them home. Father, we will lead them home. Se achar no coração que precisa de ajuda, alguém que acredita que essa vida nunca muda, gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Se dedicar com alguém que se sente perdido, olhando pra você como se faz o pedido. Gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. A esperança quando acaba a razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. A riqueza que em Jesus nós conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. A esperança quando acaba a razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. O amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. A esperança quando acaba a razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, que pode tudo mudar. O amor que pode tudo mudar.
suas mãos agora ao Senhor e diga: dá-me teu amor pelas nações. Dá-me teu amor, Senhor. Dá-me teu amor, Senhor. Dá-me teu amor pelas nações. Aleluia. Dá-me teu amor pelas nações. Erga a tua voz. Dá-me teu amor pelas nações. Diga: dá-me, Senhor. Dá-nos o teu amor, Senhor. Senhor Jesus. Jovem, declare isso. Homens, mulheres, crianças. Aleluia. Deus tem te levantado. Deus tem te ungido. Deus tem te chamado para te enviar. Dá-me teu amor pelas nações. Sim, Senhor. Profetize e declare, querida. Senhor, leva-me aos famintos. Senhor, leva-me aos sedentos. Declare. Pelas nações que são minha herança. Levanta as suas mãos e diga: eu vou. Eu vou levar o som da vida. Eu vou dar e beber de ti. Eu vou ver toda a terra te Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor. Envia-nos, Senhor. Aleluia. Amém. Pedir para as meninas com a bandeira: volta aqui agora, meninas. Isso, vem aqui. Aí, que coisa linda. Eu queria que vocês ficassem aqui em cima, né, com as bandeiras esticadas. Vocês, por favor, se coloquem em pé. Nós vamos orar nesse momento pelas nações. Nós vamos orar também pelo nosso país. Nós vamos orar pelo Brasil. E nós vamos entender que ser agente missionário não se diz respeito apenas a atravessar oceanos, mas se diz respeito a atravessar rua, a atravessar os nossos obstáculos pessoais e compartilhar a mensagem do Evangelho. Mas de uma maneira profética, nós vamos usar essas bandeiras aqui para nos referenciar a Deus, dizendo: Senhor, olha para as nações, abençoe as nações dessa terra e abençoe usando esta igreja como celeiro para as nações, para enviar daqui missionários para a Europa, para a Ásia, para a Oceania, para a América Central, onde o Senhor quiser usar os teus filhos. Então nós vamos orar pelas nações e nós vamos colocar como igreja dispenseira, como igreja que envia, igreja que sustenta, igreja que ora, igreja que fica, mas a igreja que faz a sua parte. Estenda a sua mão aqui para essas bandeiras, nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você ore e peça que essa igreja seja um poderoso agente missionário em Sertanópolis e no mundo. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que nós temos de sermos celeiro, Pai. Enquanto muitos países são recipientes de missionários, enquanto muitos países, ó Deus, recebem missionários, nós temos a graça de enviar, nós temos, ó Deus, o privilégio de enviar, de mantê-los, de sustentá-los. E, Senhor, desperta a tua igreja para que nós possamos ser envolvidos com isso. Senhor, nós oramos, ó Pai, por todos aqueles que estão em campo. Nós oramos, ó Deus, pelas nações. Nós pedimos que o teu evangelho, ó Deus, seja anunciado. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor dê intrepidez aos missionários, que o Senhor dê ousadia e que também traga sustento sobre eles, sobre suas famílias, sobre os filhos, sobre as igrejas que pastoreiam. E, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, usa essa comunidade local para levantar sustento financeiro. Use essa comunidade local para levantar sustento espiritual. Use essa comunidade local para enviar missionários às nações. E use essa comunidade local para ser agente missionário nessa cidade. Senhor, nós oramos por Sertanópolis,
Florianópolis, nós oramos pelo Brasil e oramos pelo mundo e pedimos, ó Pai, use-nos poderosamente, que a gente não dependa de uma conferência missionária para ficar empolgado com isso, que a gente não dependa de uma conferência missionária para nos lembrarmos de sermos agentes do reino, que o Senhor nos desperte a cada manhã com a responsabilidade de servir a Ti, com graça, com poder e na unção do Espírito Santo. Senhor, nós abençoamos nossos missionários, nós oramos, ó Deus, pelo Gerson, pela Marília Troquês, pelo Chiquinho, sua esposa, são missionários sustentados por essa igreja, e nós pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente em campo e fortaleça seus corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor? Aleluia. Aleluia. Seja bem-vindo, viu? Que bom que você está aqui. Antes de você se assentar, aquele abraço apertado, gostoso, caloroso, de bem-vindo. Que bom que você está aqui. Puxa, como é bom ver você. Diga essas palavras, que isso é importante também. Deus quer ministrar o seu coração essa noite de uma maneira toda especial. Amém. Uma coisa muito importante, irmãos, quando falamos em missões é o seguinte: nós usamos às vezes 3 termos. Você pode ir, você pode contribuir ou você pode orar. Quando na verdade existem 4. Você pode ir, você pode contribuir, você pode orar e você pode ficar. Porque tem gente que pensa: estou contribuindo, não preciso fazer. Estou orando, não preciso fazer. Estou enviando, não preciso fazer. Quando na verdade ficar também é agência missionária. Ser missionário com o seu vizinho, no seu bairro, no seu trabalho, na sua cidade também é uma obra missionária. Então nós gostaríamos de lembrar isso. Inclusive nós temos muitos missionários aqui ajudando-nos para que esse culto aconteça. Tem pessoas cuidando do som, tem pessoas cuidando da iluminação, tem pessoas cuidando do mídia, tem pessoas que você olhar lá em cima, tem um monte de gente lá que está nos ajudando para que isso aconteça. Tem pessoas que vão cuidar dos seus filhos nas salinhas, tem pessoas que vão cuidar do estacionamento para você ter aqui um bom tempo e tranquilidade, que estará cuidando do seu veículo. Nós temos pessoas que estão cuidando de todas as áreas, da zeladoria, da parte da igreja. Então são todos missionários que estão ficando. Eles não foram, mas são missionários que estão atuando. Seja você também um missionário. Contribua com a sua igreja, contribua com a sua comunidade local e seja um espelho de Jesus Cristo aqui nessa cidade, para a gente marcar e também fazer a diferença. Deixe-me passar para vocês alguns avisos rapidamente. Queremos aproveitar o máximo possível tempo que temos juntos aqui essa noite, com a presença do pastor José Maurício de Curitiba, mas eu gostaria de passar alguns avisos para você importantes. Pode soltar para mim, por favor? Primeiro, nessa vigília agora de sexta-feira, demorou, mas saiu, estava meio ruim o tempo, esses tempos, não é ruim não, né, queridos? Estava um tempo mais difícil de sair de casa, então deu uma melhoradinha, esquentou, então nós queremos fazer uma vigília nessa sexta-feira, saída do templo aqui às 21 horas, tá bom? Às 9 horas da noite, nós sairemos aqui da frente do templo para irmos orar no monte e Deus vai nos abençoar grandemente. Se você nunca participou de uma vigília, é uma boa oportunidade. Nessa sexta-feira, dia 1º de julho, a gente vai orar junto no monte. Próximo aviso, como todo primeiro sábado do mês, aí está, sábado dia 2, nós estamos com o nosso relógio de oração nas casas. Procure a dona Cleusa, ela tem os horários, e você que deu o seu nome do horário passado, continue com o seu horário. Eu, por exemplo, peguei o meu horário das 3 da manhã. Pegue o seu horário, meia hora, 20 minutos, 1 hora se você quiser, mas pegue o seu horário para você buscar ao Senhor no nosso relógio de oração, tá bom? Fale com a dona Cleusa, que é a nossa líder do Ministério de Intercessão. E o próximo aviso, nós estamos aí com o Mutirão do Amor. Talvez você, quando chegou aqui, já recebeu um papelzinho onde você pode anotar o seu endereço e o horário que você pode contribuir com alimentos. Qual que é esse propósito? O Mutirão do Amor é para recolher alimentos dessa vez. E os homens com propósito estão convocados a estarem aqui em 2 períodos. Nós estaremos aqui na igreja a partir das 9h30, para que a gente possa pegar os nossos carros e sair cada um para um bairro, buscar alimento, que nós vamos na sua casa, você não vai trazer aqui. Nós vamos à sua casa para buscar esses alimentos. Então a primeira equipe de homens com propósito, às 9h30 da manhã, às 9h30 para sairmos às 10. Das 10 às 11 estaremos recolhendo alimentos na cidade toda. Quem sabe em 5, 6, 8 carros para a gente poder sair junto. Então, nesse domingo, todos os homens aqui da igreja estão convidados a estarem aqui nesse sábado, né, dia 2 de julho, às 9h30 da manhã, que nós vamos sair em caravana para buscar os alimentos que nós recolhemos aqui na parte da manhã.
E teremos uma outra equipe que vai chegar às 13h30, que nós vamos organizar para sair às 14 horas. E às 14 horas nós estaremos das 14 às 16 recolhendo alimento nas casas de pessoas que estarão no período da tarde. Por que 2 horários? Porque tem gente que trabalha de manhã e não está em casa, e pode ser à tarde. Tem gente que vai sair à tarde e precisa ser de manhã. Então nós vamos fazer o recolhimento na sua casa e vamos buscar esse alimento lá. O que eu posso doar, pastor? O que você sentir no seu coração. Eu quero doar uma caixa de óleo, pode doar uma caixa de óleo. Eu quero doar um fardo de açúcar, pode doar um fardo de açúcar. Eu quero doar um fardo de feijão. Bom, de feijão já fica mais difícil um fardo, né? Tá? Eu quero doar um pacote de feijão. Vai ser muito bem-vindo. Vai ser muito bem-vindo um pacote de feijão também, né? Mas o que você quiser doar. Pastor, eu quero doar um pacote de feijão, uma lata de óleo, um creme de leite. O que você quiser doar. Só pedimos que você não doe dessa vez chocolate, que você não doe dessa vez biscoitos, tá bom? Aqueles itens básicos da cesta básica. No ano passado a gente fez uma de Natal. As pessoas doaram chocolate, caixa de bombom, doce. Foi uma festa, mas dessa vez são alimentos básicos, tá? O que você quiser doar. O que você vai fazer? Vai preencher só seu nome, seu endereço e o horário que você quer que a gente passe na sua casa. Irmãos, coloquem legível. Da outra vez, a gente ficou com dificuldade de chegar na casa das pessoas e alguns reclamaram, mas que a gente não entendeu o endereço e não achou o número. Coloque o endereço e o número, e se possível, o telefone na frente, para a gente fazer o contato se a gente não achar a sua casa, tá bom? Então você recebeu esse papel, você pode anotar e entregar no final, na nossa mesa, estará lá o Marquinhos, o Tagliari, o Reginaldo, para receber a sua doação hoje e passaremos na sua casa. Alguém aqui que não recebeu esse papel, gostaria de recebê-lo agora? Tem uma irmã aqui na frente. Se coloque em pé você que não recebeu o papel, para a gente ficar mais fácil. Você que não recebeu o papel e gostaria de participar. Isso. Entregue para mim, para esses irmãos. Preencha o papel e nós iremos até a sua casa. Mas vocês vão lá em casa buscar uma lata de óleo? Vamos. Uma lata de óleo nós vamos na sua casa, nem se for preciso atravessar a cidade, nós vamos lá para buscar. Tem mais alguém que gostaria? No final da celebração, entregue na saída e nós nesse sábado estaremos indo na sua casa para fazermos uma cesta mais caprichada e podemos abençoar também pessoas que estão passando por necessidade na nossa cidade, bem ao lado de nós e que às vezes nós não percebemos. Ok? Quarta-feira, aquele pessoal que está conosco na classe de novos membros, aula normal, tá, pessoal? Nós estamos pensando uma outra coisa para a gente fazer juntos no domingo, com a equipe do domingo dos novos membros. Então, a gente ficou de fazer quarta-feira, o pessoal do domingo falou, mas a gente quer fazer junto. Então, quarta-feira é aula normal, e aí a gente vai marcar a nossa confraternização dos novos membros, aí todo mundo junto, o grupo de domingo da manhã, o grupo de quarta-noite, e a gente vai se conhecer melhor numa confraternização. Então, quarta-feira, às 19h30, aqui no templo, aula normal para os novos membros. O que mais que eu tenho de aviso para vocês aqui? Ah, sim, eu preciso agradecer a Deus pela sua contribuição. Você que tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas desta igreja. Nosso país passa por um momento delicado, financeiro, mas graças a Deus, Deus tem nos dado suprimento a esta igreja. E isso se deve à sua fidelidade. Louvado seja Deus pela sua vida. Continue contribuindo com a causa do Senhor, com a obra do Senhor. E hoje nós vamos fazer o levantamento de uma oferta especial. À frente do seu banco tem um envelope. E eu preciso apenas que você assinale que essa oferta será missionária se você hoje quiser dar uma oferta do seu coração. O valor que você quiser. Então você vai dar o seu dízimo normalmente, a sua oferta se você quiser, e se você quiser dar uma oferta missionária hoje, tem um ícone no seu envelope à frente da sua cadeira. O texto bíblico diz em Romanos 12:8, aquele que contribui, que seja com generosidade. Faça isso essa noite, generosamente, e assinale no quadradinho, oferta missionária, para que a gente possa então direcionar esses recursos para atender missionários que estão em campo, certo? E nós temos um projeto de em pouco tempo a gente conseguir levantar mais missionários, mais sustento e poder apresentar para vocês mais pessoas que estamos mantendo no campo para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós temos 2 missionários sendo sustentados integralmente pela igreja, integralmente não, parcialmente, o Gerson e a Marília Troques, que estão no Senegal, e o missionário Chiquinho e a sua esposa estão em Dourados, trabalhando ali na região de Dourados com os indígenas. Então, nós gostaríamos que você estivesse participando dessa obra missionária também. Antes de nós passarmos para um teatro, e o pessoal do teatro já pode até se preparando, eu quero chamar aqui à frente uma mocinha muito linda, a Helena, e que ela venha com os pais Anderson e Amanda, os avós por parte do pai, o Dirceu e Cecília, e os avós por parte da mãe, a Lia e o Claudinei. Está toda a família aqui hoje, que coisa linda. Vem aqui à frente, nós vamos orar por essa princesa,
Vou convidar o pastor João que venha junto também. Pastor João, para fazer essa oração, apresentando essa pequena na presença do Senhor, a Helena, que nasceu no dia 23 de abril e já está hoje no seu primeiro culto aqui junto conosco. Nós vamos apresentá-la ao Senhor e agradecer a Deus pela vida da Helena. Pode vir aqui à frente, por favor. Amém. Nós vamos orar pela Helena. Eu queria convidar você a se colocar em pé para receber essa pequena presença do Senhor e vamos abençoá-la nesse momento. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, ó Pai, pela bênção de saber que o Senhor nos dá o privilégio de criarmos filhos para o teu louvor e para a tua glória. Nós te louvamos pela vida da Amanda, pelo seu esposo, pela Helena, ó Deus, te agradecemos por essa família, pelos seus avós, agradecemos por todos aqueles, ó Deus, que fazem parte desta família, ó Pai. Te louvamos agora por recebermos pela primeira vez na tua casa a Helena, ó Deus, e rogamos que teu Santo Espírito esteja abençoando-a, tomando nos seus braços, esteja confirmando esta obra que o Senhor começou há muito tempo atrás, mas que se confirma hoje, que há de ser confirmada a cada dia pela presença do teu Santo Espírito em sua vida. Abençoe seus pais, dê sabedoria, dê discernimento, dê orientação, que teu Espírito Santo os conduza, ó Deus, na tua presença, para que eles também possam conduzir a Amanda. Assim também rogamos a bênção do Senhor, a unção do teu Espírito sobre os seus avós, seus tios, ó Deus, seus primos, para que todos também contribuem para o seu crescimento em estatura e sabedoria e graça diante do Senhor e também diante dos homens. Em nome de Jesus, nós abençoamos a Helena, ó Pai. Em Cristo nós te louvamos. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado a presença de vocês, tá bom? Que benção. Pode se assentar. O pessoal do teatro tem uma reflexão através de uma dramatização para a gente fazer nesse momento. E lembrando você, quinta-feira agora é a última quinta-feira do mês, hein? 30 de junho. E toda última quinta-feira do mês, o que tem na igreja? Fruto maduro. O pessoal da melhor idade vai ter um trabalho todo especial para vocês. Então você que conhece alguém que está ocioso nessa quinta-feira, vai estar meio paradão, traga aí na nossa terceira idade, na nossa melhor idade, o fruto maduro nessa quinta-feira, às 13h30, correto? 13h30 aqui no templo, um trabalho especial para o fruto maduro. Agora nós vamos ver esse teatro preparado pela nossa equipe. E paz. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. E você, o que tem feito em prol da evangelização? Missões está no coração de Deus. Ele tinha um único filho e fez dele um grande missionário. E hoje, quantos dos que se tornaram seus filhos pela graça estão encarregados dessa maravilhosa tarefa? Falando sobre a urgência de missões no mundo. Não
Vamos lá? Vamos adorar o Senhor? Vamos ficar em pé? Graças a Deus, já ouvimos essa mensagem e que agora o Senhor continue falando conosco. E como nós vamos fazer? Nessa primeira canção, nós vamos adorar o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Se você quiser e puder contribuir essa noite, é só você vir à frente enquanto nós cantamos. E nós temos aqui o lugar onde você vai depositar a razão da sua adoração, através da oferta, através do dízimo, através da oferta missionária. Faça isso com alegria, faça isso com celebração, enquanto nós cantamos essa primeira canção para honrar o Senhor Jesus, não somente através dos nossos lábios, mas também através das nossas mãos. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e
chegada. Vamos declarar que esse é o tempo. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse. Ele vem, aleluia, ele vem, ele voltará para buscar a sua igreja. A nossa boca não pode fechar, os nossos lábios não podem se fechar, aleluia. Vamos aplaudir aquele que vem, aquele que nos capacita, aquele que um dia voltará para nos buscar, aleluia. Ah, Senhor, quebranta mesmo, Pai, o nosso coração. Desperta, Senhor, aquilo que está adormecido, acomodado. Tira-nos dessa rotina, Senhor, dessa mesmice, e nos levanta, Senhor, para uma nova vida. Entregamos, Pai, nosso coração, tudo que somos, colocamos aos pés da cruz do Senhor, Pai, para uma nova vida. Aleluia. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entregamos, Senhor, colocamos aos pés da cruz de Cristo, Pai, o nosso orgulho, o nosso eu, as nossas crenças, o nosso comodismo, as nossas vaidades, Senhor, para que o Senhor nos levante uma nova vida, Senhor, não conformados com este mundo, mas transformados pela renovação da nossa mente, Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho
nas tuas mãos. Colocamos a nossa vida, Senhor. Nos rendemos a Ti, Pai, como temos orado desde o início, sem resistência, Pai, com o coração disponível, com o coração acessível, Senhor Jesus, para o Seu mover, Pai, não só nessa noite, Pai, mas por todos os dias. Sermos incomodados, Senhor, para uma nova vida de missão, Pai, começando na nossa casa, Senhor, aonde o Senhor nos plantar, a gente possa florescer ali, Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou.
faz em nós a tua vontade, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Totalmente seu, Senhor. Nós somos totalmente seu, Deus. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Deus. Nos rendemos aos teus pés, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou e pra sempre cantarei. E faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou e pra sempre cantarei. E faz em mim o teu querer. Oh, Senhor. Faz, Senhor, o teu querer em nossas vidas. Aleluia, você pode se assentar, convidar o pastor José Maurício que vem à frente, as nossas crianças de 3 a 8 anos que venham aqui à frente com as facilitadoras também, os facilitadores, crianças de 3 a 8, atenção às plaquinhas aqui à frente para a gente dividir a nossa equipe, de 3 a 8 anos, e nós vamos orar pelas nossas crianças, de 3 a 5 do lado de cá, de 6 a 8 do lado de cá. Isso, 3 a 5, 6 a 8 do lado de cá. E nós vamos orar. Quem pediu para orar hoje é a Anne. Vem aqui, Anne, para a gente fazer uma oração pelas nossas crianças. E elas estão orando por elas mesmas para abençoar esse momento. Eu te peço pela vida de cada um que está aqui, Senhor, para que esse culto possa ser um culto abençoado, Senhor. Abençoa a família de cada um, Senhor, para que a gente possa ser mais e mais abençoado, Senhor. Para que cada um, Senhor, possa estar sempre prestando atenção mais e mais no culto, Senhor. Para que isso, Senhor, possa servir para as outras pessoas que não veem, Senhor. Abençoa o culto que está sendo aqui em cima, Senhor. Esse link vai ser lá embaixo. Amém. Amém. Pronto. Tá orado. Aqui, ó, do lado de cá. Nós estamos aqui com o pastor José Maurício. Um grande prazer recebê-lo aqui. E é um amigo nosso, pessoal, já caminhamos junto há pelo menos 9 anos, e nosso mentor, nosso conselheiro, nosso amigo pessoal, nos momentos de dúvidas, de incertezas, é a essa pessoa que nós recorremos, além da oração, mas é o conselho sempre pronto a atender do pastor José Maurício, que atua lá em Curitiba, já há 22 anos como missionário da Jocum, e ele está lá também junto com a sua esposa, seus filhos, e nós temos o grande prazer de ouvir a palavra do Senhor aqui nesse lugar, né? Graças a Deus ele se tornou pregador, porque nós temos pelo menos uns 4 testemunhas aqui de que futebol não vai dar certo, né? Temos uns 4 testemunhas aqui nesse final de semana que não deu certo, mas graças a Deus se tornou um pregador, um homem de Deus, um homem consagrado ao Senhor, ao ministério, muitas experiências para contar, e nós queremos nesse momento que ele ministre com toda a liberdade à nossa comunidade e ao seu coração aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe, paz do Senhor, que Jesus abençoe seu coração. Prazer muito grande estar aqui, é uma alegria, né? Sempre conhecer aí a Igreja de Jesus,
cidade maravilhosa, né, que nos acolheu com tanto carinho, com tanto amor, com tanta comida, com tanta coisa, né? E eu estou muito feliz. Meu nome é Zé Maurício, eu sou casado com uma baiana, a Celi. Nós somos casados há 19 anos, a gente vai fazer 19 anos agora, dia 9 de agosto, dia 10 é o meu aniversário. Eu me casei em Minas, conheci ela em Aracaju, nós moramos no Paraná, nós temos 2 filhos, né? Tem o Israel de 14 anos e o Davi de 11 anos, e nós somos missionários da Jocum. Ela há 24 anos, eu há 22 anos, ela é mais velha de missão do que eu. E nós atuamos ali durante muito tempo na Jocum, em Almirante Tamandaré, né? com treinamento, escolas dentro da Jocum, e também com impactos evangelísticos, viagens missionárias aí praticamente pelo Brasil inteiro e fora do Brasil. A gente desenvolveu também um ministério no Haiti, onde a gente constrói igrejas e escolas. Inclusive em setembro a gente está indo para lá de novo com uma equipe para construir uma escola para 150 alunos. Se você quiser ter uma experiência missionária, você vai ser bem-vindo da nossa equipe, né? Só não tem água, luz, né? Internet nem pensar, mas é um lugar bom para você ter uma experiência com Deus. E também nós temos uma comunidade terapêutica. Eu queria até te pedir a gentileza depois, se você pudesse entrar lá no seu Facebook e curtir a nossa página, ela chama Desafio Jovem Curitiba, Projeto Crer. Então depois, se você puder entrar na nossa página, curtir a nossa página lá, vai ser bem legal. Lá nós trabalhamos com dependentes químicos, com recuperação, e o nosso objetivo maior ali, queridos, não é só recuperar pessoas, mas é enviar essas pessoas para o campo missionário, para a obra, e tem sido uma bênção, uma alegria muito grande trabalhar com esse povo ali. Queridos, nós trouxemos também um material, nós temos alguns DVDs de mensagens, CDs, tem 2 DVDs ali que, se você tiver condição de comprar, eu te aconselho a comprar. Um chama Lidando com o Vício Emocional. São 5 horas de aulas, 2 DVDs, e é uma aula extremamente interessante, queridos. A maioria de nós somos viciados emocionais, e a gente não sabe disso e não sabe lidar com isso. E nesse material, queridos, a gente não só ensina a identificar esses vícios emocionais, também como você tratar. E tem um outro DVD que chama Autorresponsabilidade. Queridos, a autorresponsabilidade é uma chave para uma vida de realização e sucesso, né? Quando Adão e Eva pecaram, né, um dos grandes conflitos ali no começo da humanidade foi justamente esse. Ninguém assumiu a culpa. Ninguém falou, eu errei. E aí a história do mundo mudou completamente, porque ninguém teve autorresponsabilidade diante daquilo que tinha acontecido. E tem vários temas. Tem um tema de áudio também que chama 7 colunas do lar. Eu falo ali sobre 7 colunas que podem estruturar o seu lar, o seu casamento. Enfim, tem um material ali atrás, você pode depois dar uma olhada no final do culto, né? Se você não tiver dinheiro, leva a si mesmo, né? Depois você paga. O pastor Denis acerta, depois você acerta com ele, não tem problema nenhum, ele já falou que está tudo certo. Enfim, irmãos, glória a Deus. Eu queria que você curvasse sua cabeça agora, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, eu quero nessa noite bendizer o seu nome. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E eu te peço, Senhor, que nessa noite o seu Espírito mais uma vez venha nos conduzir, Senhor, na tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Deus, a não te atrapalhar. Senhor, nos ajuda a não falar o que a gente gostaria, o que a gente quer, aquilo que é melhor para nós, mas Deus, aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Que a sua palavra possa trazer ensino, incentivo, Deus, motivação, correção, Senhor. Deus, o salmista diz, luz para o meu caminho é a tua palavra. Senhor, que a sua palavra seja luz para os nossos caminhos nessa noite. Que ela nos guie, que ela nos oriente, Senhor, que ela nos pastoreie. Senhor, que ela nos leve aos teus pastos verdejantes e às águas tranquilas. Pai, nos submetemos totalmente ao seu Espírito Santo, à sua vontade. Pedimos a sua graça e a sua misericórdia, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu viajo já há muitos anos para o Haiti, construindo igrejas e escolas. Nós temos, acho que umas 15 ou 19 igrejas que a gente já construiu no Haiti. Nós temos mais de 11 escolas que a gente construiu lá. Nós temos, acho que no Haiti hoje, mais de 3.000 crentes que se reúnem nessas igrejas. Eu me lembro de uma igreja que a gente construiu, e essa igreja ela estava num povoadozinho. Quando aconteceu o terremoto no Haiti, queridos, o que a ONU fez? Eles enviaram para lá as missões de paz e tal,
E eles começaram, queridos, a tirar todos aqueles destroços. Então eles entravam com um trator, liberava áreas enormes que eram parecidas com campos de futebol, mas muito grande. E eles distribuíam barracas, e as pessoas pegavam as barracas, construíam as suas barracas, e ficavam então aqueles assentamentos com 1.000, 2.000, 3.000 barracas. Cada barraca dessa em média morando 4, 5 pessoas. E eles cavavam um poço artesiano no meio dessas barracas e faziam um banheiro coletivo. Então o único banheiro que todo mundo tinha para usar era esse banheiro coletivo, que ele dizia, a única água que tinha era esse poço artesiano. Não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha água encanada, não tinha mais nada. Eles não tinham móveis, não tinha nada, só a barraca para entrar e dormir. E eu me lembro que nós fomos para um desses povoados, para um desses assentamentos, construir uma igreja. E assim, muita miséria, muita necessidade, queridos, e tinha um lugar vago, eu lembro que a gente construiu uma igreja pequena, e alguns crentes remanescentes que sobraram, que vieram de vários lugares, se reunindo ali no culto de inauguração dessa igreja, num domingo, foi muito emocionante, muita gente. E esse ano passado eu estive no Haiti de novo, a gente estava construindo uma outra igreja, no outro local, e eu fui lá visitar os irmãos. E para minha surpresa, queridos, eu cheguei lá, essa igreja que nós deixamos praticamente com 30 pessoas, ela estava com mais de 500 membros, quase 600 membros. A ONU foi lá, queridos, pegou e destruiu todas aquelas barracas e construiu casas para todo mundo. Aquilo ali virou um vilarejo, queridos. E a única igreja que estava naquele local foi a igreja que a gente construiu. Mais de 30%, 40% das pessoas daquele vilarejo estavam reunidos nessa igreja. As crianças estudando na igreja, a igreja virou uma igreja e uma escola. E eu fiquei muito feliz. E toda vez que eu vou para o Haiti, eu tenho muitas experiências. E eu me lembro, queridos, que numa dessas nossas viagens, a gente estava indo para uma montanha. A gente chegou na capital, Porto Príncipe, viajou mais 2h30 de carro. E aí a gente pegou uma caminhonete para subir uma montanha, queridos, mais umas 6, 7 horas subindo, onde a gente ia construir uma igreja. Era um povoado totalmente afastado. Algumas pessoas ali nunca tinham saído daquele lugar. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Só tinha lá uma nascente, onde todo mundo pegava água, onde todo mundo tomava banho. É um povoado bem no meio do mato, queridos. À noite, uma escuridão, você não via ninguém. E quando eu cheguei no Haiti, quando nós descemos do avião, eu liguei para minha casa, porque era o único contato que eu teria com eles depois, nos próximos 10 dias. Eu liguei, a minha esposa me falou, olha, o Davi está no hospital, eu estou no hospital com o Davi. O Davi é meu filho mais novo. Ele está com uma dor, e ele está sofrendo demais. E os médicos não conseguem achar a causa da dor. E eu tinha uma opção de voltar para casa ou subir para aquele povoado, que ele dizia não ter mais notícias. Mas eu falei, não, deve ser alguma coisa simples e vai resolver. E nós subimos, queridos, e a gente ficou ali trabalhando durante 4, 5 dias, e eu orando e pedindo a Deus e sem notícias, e a gente não tinha contato com ninguém. Depois de 4 dias eu desci de novo a montanha, nós fomos a Porto Príncipe, faltou um pouco de material, eu fui comprar, e eu liguei de novo para minha casa, o Davi continuava no hospital, e o médico estava tentando abrir o meu filho para descobrir o que era o problema dele. E a minha esposa estava desesperada. E eu fiquei extremamente preocupado, e comecei a me questionar diante de Deus. E aí nós subimos de novo, queridos, e eu passei mais 5 dias naquela montanha, sem ter notícia nenhuma do meu filho. A única comunicação que eu tinha com a minha família era através de Deus. Deus falava com eles e falava comigo. Queridos, foram dias de angústia. E eu me lembro que as noites, queridos, ali não tinha barulho nenhum. A gente saía à noite para fora da barraca, o céu estrelado. E todas as noites eu saía para orar e falar com Deus e perguntar para Deus, Deus, por quê? Por que meu filho está vivendo isso? E Deus me falava assim, Maurício, você me conhece de verdade? Você sabe quem eu sou? Você que realmente consegue confiar em mim? A ponto de entregar tudo a mim? Queridos, quando a gente canta um hino desse, como a gente cantou hoje à noite aqui, eu entrego tudo a ti, queridos, a gente não tem noção do que isso significa. Porque a nossa entrega normalmente, queridos, ela fala de uma entrega que a gente está no controle. Mas quando você perde o controle de tudo, e você tem que realmente entregar a Deus, queridos, isso nos eleva a um novo estágio de fé e de vida com Deus. Queridos, nunca se falou tanto de Deus como tem se falado nesses dias.
Qualquer esquina, qualquer lugar que você vai, tem alguém falando de Deus. Curitiba, você anda na rua, é alguém com megafone e as pessoas te abordam. Se fala de Deus em tudo quanto é lugar. Mas nunca se conheceu tão pouco de Deus como se conhece nos dias de hoje. A maioria de nós, queridos, temos sido privados de saber quem é Deus de verdade, de saber o que Ele pode fazer, até onde Ele pode ir, até onde eu posso confiar em Deus. A maioria de nós, queridos, qualquer probleminha que a gente enfrenta nos desestrutura totalmente. É interessante que hoje termos como saúde emocional, inteligência emocional estão na moda, porque as pessoas, cada dia que passa, elas estão mais desestruturadas emocionalmente. O ser humano, queridos, cada dia que passa se perde mais nas suas emoções, naquilo que ele acredita, naquilo que ele fala. Então é muito comum a gente ver uma pessoa aqui com uma declaração de fé e uma vontade absoluta, falando com vigor, e daqui a pouco essa pessoa já está mal, ela já está desistindo de tudo aquilo que ela falou. É muito comum a gente ver pessoas começando e não terminando. É muito comum a gente ver pessoas um dia totalmente empolgada e no outro dia totalmente desanimada. E isso, queridos, fala muito da nossa vida de comunhão e de relacionamento com Deus, da nosso nível de fé, de confiança em saber que Deus está no controle de todas as coisas. E quando eu canto, eu entrego tudo a Ti, e Deus vem realmente para nos pedir alguma coisa, queridos. A gente percebe que a nossa resistência é muito grande. E nesse conflito ali no Haiti, onde eu estava ali, queridos, e eu perguntando para Deus, Deus, o que vai ser? O Davi é uma promessa do Senhor. O Senhor me deu uma palavra, querido, meu Deus, a respeito do Davi, o que ele seria no seu reino. Queridos, o Davi é um filho extremamente gentil, amoroso, um coração enorme. Davi se identifica com as pessoas, ele é cuidadoso com os colegas de escola, e ele é uma pessoa extremamente sensível. E eu falei, meu Deus, meu filho está lá naquele hospital. E no dia que eu desci da montanha, eu falei com ele, ele falou, pai, o que está acontecendo comigo? Vem me ajudar. Eu falei, filho, eu não posso te ajudar. Ele falou, pai, não, quem vai me ajudar? Eu falei, o papai do céu. Então, aí ele falou assim, então fala para ele vir logo, papai, que eu não estou aguentando mais. E aí eu subi aquela montanha, eles trabalhando dia e noite, e me questionando, será que vale a pena? E aí Deus compartilhou comigo essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. Queridos, quando Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, onde ele está falando sobre oração, onde ele está falando sobre uma vida de oração, Jesus aqui está nos ensinando a orar. E quando eu li essa palavra, eu comecei a pensar algumas coisas, queridos, e eu li ela umas 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes, até eu entender o que Deus queria falar comigo aqui. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, Mateus capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 13. Mateus capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 13. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto. O teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe perdides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santifica o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos, e eu li essa oração, esse texto diversas vezes, e eu não estava entendendo o que Deus queria falar comigo, mas de repente, queridos, o versículo 13 me saltou aos olhos. E eu comecei a ler esse versículo várias vezes,
até eu entender realmente aonde Deus queria me levar. E esse versículo é interessante porque ele fala assim, olha, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus está falando sobre um padrão de oração. Jesus está falando, olha, quando você for orar, observa, ora isso. Então é uma coisa que Deus estava nos alertando, era algo que Deus queria falar conosco, olha, fique atento a isso na sua vida. E aqui ele fala, queridos, de uma tentação e de um mal. Ele fala que eu devo orar e pedir para Deus, para Ele não me deixar cair em tentação e me livrar do mal. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, Deus, de que tentação o Senhor está falando e de que mal que o Senhor está falando? Queridos, porque todo dia nós somos tentados milhares e centenas de vezes de maneiras diferentes. Cada um tem a sua tentação particular. Existem dezenas e centenas de males que nos rodeiam todo dia. Mas Jesus está falando aqui da tentação e do mal. Ele está falando de algo específico. Jesus aqui queria nos alertar, queridos, a uma vida de oração. Porque oração, queridos, a vida de oração é uma vida de alerta, de sentinela. Jesus está falando, olha, você tem que estar atento a isso aqui na sua vida. Porque tem um mal e tem uma tentação que vai tentar contra você todos os dias da sua vida. E quando você vê, e quando você entende o que Jesus estava falando aqui, queridos, a gente entende a história da humanidade. E a gente entende o que o mundo está virando. E a gente entende por que nós temos tanta dificuldade de fazer discípulos, de pregar o Evangelho. E eu comecei a pensar, a falar, Deus, que mal é esse e que tentação é essa? Do que o Senhor está falando? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, que tentação é essa, irmão? Fala, que mal é esse? Por que Jesus falou que a gente tem que orar para Ele nos livrar do mal? Para a gente não cair em tentação? Do que Jesus estava falando, irmãos? O que Ele queria dizer com isso? Qual que era o alerta que Jesus queria trazer aqui? Qual que era a preocupação de Jesus para Ele gastar um tempo e falar, olha, ora isso aqui, presta atenção nessa oração. Quando você for dormir, quando você for entrar no seu quarto para orar, não perde tempo orando bobagem não. Ora isso aqui. Porque isso aqui realmente pode destruir a sua vida. E esse é um mal do século. Então que tentação é essa? Que mal é esse? Do que Jesus estava falando? E aí eu continuei lendo o texto e eu entendi nitidamente o que Deus queria falar comigo aqui. Ele fala assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos, todos nós seremos tentados. Tem um mal que persegue a humanidade, isso é história. A construir um reino só para nós. Jesus falou, você vai orar, porque de Deus, teu é o reino. Queridos, quantas pessoas têm construído um reino dentro do reino de Deus? Quantas pessoas se esqueceram que o reino é de Deus? Queridos, e é tão interessante, quando você olha para o reino de Deus, queridos, no reino de Deus não tem acepção de pessoas. No reino de Deus todos são amados, todos são bem-vindos, todos são queridos. No reino de Deus, a igualdade, todos têm os mesmos direitos. No reino de Deus, queridos, as pessoas não são excluídas, as panelinhas não têm tampa. No reino de Deus há amor, compreensão, longanimidade. O reino de Deus, queridos, as portas são escancaradas, elas não se fecham. No reino de Deus é vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mas no meu reino não, queridos. No meu reino entra quem eu quero. No meu reino fica quem eu quero. No meu reino tem sim acepção de pessoas. No meu reino, coisas são mais importantes do que pessoas. Jesus falou, você vai ser tentado. Existe um mal que vai te tentar, que é você construir o seu próprio reino. Queridos, quantos de nós entramos no reino de Deus e lá dentro nós construímos o nosso próprio reinado? Levantamos os muros e as paredes e a gente criou as nossas próprias regras particulares. No meu reino quem manda sou eu. Quem toma as decisões sou eu. No meu reino eu dou aquilo que eu quero, aquilo que me interessa. No meu reino eu falo muito mais de mim do que de Deus. No meu reino fica muito claro para todo mundo
Quem tá no comando? Agora no reino de Deus não. Ele é o Senhor. Ele comanda todas as coisas, Ele fala. No meu reino, queridos, o amor custa, ele é condicional. No reino de Deus, o amor é totalmente incondicional. Jesus falou, você toma cuidado, porque você vai ser tentado a construir um reino para você. Queridos, é muito difícil a gente entender o reino de Deus, porque coisas que para a gente parecem loucura, elas acontecem no reino de Deus. No reino de Deus não existe uma lógica natural das coisas. Eu não preciso estar no controle para as coisas acontecer. Mas no reino de Deus, queridos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Queridos, eu estava no Haiti. E eu estava trabalhando um dia, um sol quente, 44 graus, a gente em cima de um telhado, pegando telha de zinco, irmãos. Aquele reflexo batia no seu rosto, parecia que ia fritar a nossa cara. E eu estava ali, irmãos, com um martelo na mão, dando martelada no dedo, uma atrás da outra, irmãos. A cabeça do dedo já estava roxa, a mão queimando daquela telha. Eu falava, Deus, pelo amor de Deus, ajuda nós aqui. E um sol instalado no céu, queridos, um negão do meu lado, o Hudson, e o negão rindo e falando, glória a Deus, e eu louco para dar uma martelada nele. E aquele cara animado e cantando, irmãos. Eu falei, Hudson, o que foi, cara, que você estava louvando a Deus? Ele falou, rapaz, ainda bem que eu sou pretinho mesmo. E a gente descia, tomava uma água, irmãos, eu molhava uma toalha, punha na cabeça, acabava de subir no telhado, 2 minutos depois a toalha estava seca, querendo pegar fogo. 44 graus, 3 horas da tarde. E eu falei, Deus, para que o Senhor me trouxe nesse lugar aqui? E os haitianos tudo olhando para a gente, vendo a gente trabalhar. Falei, Jesus, tem dó de nós. E aí nós terminamos aquela igreja, domingo, culto de inauguração, teve uma ceia. E aí, irmãos, eu com a fome, o culto lá, irmãos, é umas 5 horas. Começa mais ou menos às 8 horas da manhã, 2 horas da tarde eles estão no louvor. E sem instrumento, sem ar-condicionado, sem luz e sem microfone. Eu falei, se tivesse uma igreja com ar-condicionado, era 3 dias de culto. E eu com a fome, irmãos. E aí eles trouxeram uma oferta para nós, para nos ofertar, porque nós construímos uma igreja para eles, irmão. E a oferta eles deram tudo que eles tinham. Manga, banana e laranja, uma cesta. E eu com a fome miserável, irmão, já passei a mão na oferta, falei, eu já vou usufruir logo. Peguei umas 3 bananas daquela, irmãos, quente, fervendo, comi aquilo, me deu um revertério, eu falei, agora eu estou morto. E o culto não acabava, irmãos, e não tem banheiro no lugar, eu falei, estou perdido. E depois começou a ceia, e nós lá naquele rolo. E lá é o seguinte, irmãos, o banheiro no Haiti ele é coletivo. Você entra para ir no banheiro, vai 3, 4 pessoas com você. Primeira vez que eu fui, eu quase morri, irmãos. Eu estou lá no banheiro, daqui a pouco chega um haitiano e um haitiano. Uma com papel na mão, a outra com negócio, e os dois conversando comigo. Eu falei, e aí, gente, como é que nós vai ficar aqui? Eu falei, assim mesmo. Eu falei, eu já acabei, Deus abençoe, e fui embora. Lá o negócio é esquisito, irmãos. E eu estou lá no meio daquele povo. E aí daqui a pouco, irmãos, eles chamam a gente para frente, bota todo mundo lá, os missionários, e eles começam a orar pela gente. E eles estavam orando um pouco em francês, um pouco em crioulo, e eu não entendendo nada. Eu falei, Deus, deixa eu te falar uma coisa. O que esse povo está orando para a gente aí, Deus? O que eles estão falando? O Espírito Santo falou comigo. A quantidade de bênção que eles estão liberando sobre a vida de vocês, você não vai ter vida para usufruir. Os filhos dos seus filhos irão usufruir. Eu falei, Deus, o senhor está brincando comigo? Ele falou, rapaz, estou te falando. E eu estou anotando tudo. Eu falei, então não esquece de nada. E aí a gente vindo embora, queridos, é uma preocupação. Irmãos, eu já gastei mais de 200 mil reais no Haiti. Espero que não tenha ninguém da Receita Federal aqui, porque se eu tiver que explicar isso aí. Mais de 200 mil reais construindo igrejas no Haiti. Cada vez que a gente vai, irmãos, é 6 a 7 mil reais. E eu estava vindo embora e eu estava preocupado porque meu filho estava terminando o ano na escola. Eu falei, rapaz, e agora? Como é que meu filho vai estudar? E aí o negão, o Hudson, que eu falei para vocês, ficava dando glória a Deus do meu lado, um cara assim que você, gente boa demais, mas você não dá muita coisa por ele, porque ele é muito doido. Falou assim, e aí, Maurício, como é que tá? Eu falei, eu estou bom. Ele falou, e aí, os seus filhos vão estudar onde? Isso lá no Haiti, irmãos. A gente dentro da barraca, assim, conversando. Eu falei, eu não sei não, Hudson.
Eu fui lá no SESI ver e muito caro a mensalidade, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, rapaz, por que você não põe o seu filho para estudar no SESI? Eu falei, você está surdo, negão, não estou te falando aqui que eu não fui lá ver o negócio. Ele falou assim, rapaz, vai lá e faz a matrícula do seu filho no SESI. Eu vou conseguir uma vaga para você lá. Eu falei, como é que você vai conseguir uma vaga, Hudson, no SESI? Ele falou, eu sou amigo pessoal do diretor do SESI. Eu falei, você não tem cara de amigo pessoal do diretor do SESI. Ele falou, mas não precisa ter cara para ser amigo dos outros. Eu falei, então eu vou na sua fé. Irmãos, mas eu não acreditei naquele cara. Mas na hora que ele me falou isso, Deus me falou, eu não te falei que as bênçãos iam alcançar os seus filhos nesse lugar? E eu cheguei de lá, irmãos, fui no SESI, fiz a matrícula, a moça perguntou assim, como é que você vai pagar a mensalidade? Eu falei, meu amigo Hudson. Ela falou, quem que é Hudson? Eu falei, você vai conhecer. Cara, gente boa. 3 dias depois, irmãos, eu estou em casa, eu recebo uma ligação do SESI, a direção do SESI me liga e fala, olha, nós recebemos um e-mail da direção. O seu filho ganhou uma bolsa de 3 anos. Garantiu o estudo do meu filho, que ele sabe aonde que isso aconteceu? Num campo missionário no Haiti. A gente sem água para tomar, sem água para tomar banho, sem comida para comer. E Deus estava cuidando de nós naquele lugar. Mas no meu reino, queridos, isso não acontece, sabe por quê? Porque eu estou no comando. Porque quando Deus me desafia em fé, eu começo a fazer conta das minhas capacidades. O meu reino fala de mim. Não fala das minhas experiências com Deus. Queridos, isso é uma tentação. A gente sair do reino de Deus e entrar no nosso reino. É uma tentação constante. Jesus falou, se cuida. Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer na sua vida. É uma tentação. Queridos, quantas vezes eu sou tentado a abrir mão do reino de Deus para estar no meu reino. Quantas vezes Deus fala comigo, levanta e vai falar com aquela pessoa. E eu falo, não, Senhor, hoje eu estou no meu reino, hoje eu estou de folga. Hoje é domingo, Jesus. Hoje é dia do meu reino. Queridos, quantas vezes o Espírito Santo nos incomoda a levantar, a orar, e você não sai, porque no seu reino não precisa orar. No seu reino não precisa muito esforço, porque você domina e você controla. Jesus falou, você vai ser tentado a construir um reino para você mesmo. E a oração do Pai Nosso, ela fala, venha a nós o teu. Jesus falou, rapaz, tem que ter um clamor no nosso coração para que o reino de Deus se estabeleça. E a gente acha que o reino de Deus precisa se estabelecer, queridos, na vida de pessoas que não conhecem a Jesus. E muito pelo contrário, o reino de Deus precisa se estabelecer na vida de nós que somos igreja de Jesus. Porque muitos de nós construímos um reino para nós dentro do reino de Deus. E aí quando eu construo um reino para mim, eu já não opero mais no meu poder. No poder de Deus, eu opero no meu poder. E aí Jesus fala da outra tentação. Porque teu é o poder. Queridos, quantos de nós esquecemos de quem é Deus e do que Ele pode fazer? Quantos de nós perdemos o contato com os milagres de Deus? Com os testemunhos de milagre? Eles na Jocum constantemente você vê alguém pulando e gritando e saindo pela rua e chorando e falando, Deus mandou um dinheiro, e Deus fez isso, e Deus... É constante dentro da Jocum, queridos. Alguém lá caído no chão num culto, porque Jesus me respondeu, Jesus fez algo. Queridos, quantos de nós perdemos contato com uma vida de milagre e de dependência de Deus? E a gente faz tudo na força do nosso braço. E a gente se esquece. A gente se esquece quem é Deus. E muitos de nós estamos ensinando para os nossos filhos que eles têm que trabalhar e estudar como se eles fossem autossuficientes e não dependessem totalmente de Deus. E o que a gente vê por aí, queridos, hoje não são mais adolescentes, são adultescentes, adultos de 30, 40 anos fazendo birra, querendo coisa que não pode comprar, se endividando. Porque não aprenderam a confiar em Deus. Quanto tempo faz que você não submete, queridos, as coisas dentro da sua casa para Deus? Você simplesmente vai e compra e pronto, acabou. Quanto tempo faz que Deus não participa mais da nossa vida, da nossa história, da nossa casa e da nossa família? Meu filho mais velho, Israel, um dia chegou em casa alucinado. Pai, você não acredita. Eu falei, não acredita no quê? Não, pai, é um negócio muito doido. Eu falei, não me enrola, fala.
Ele falou: pai, eu vi na escola um tênis que você pisa, ele acende a luzinha. Pai, você vai ficar doido. Falei: então vamos ficar doidos juntos segunda-feira. Nossa folga segunda-feira, peguei o Israel, levei para o centro, nós fomos lá para o centro de Curitiba. Chega o Israel lá, entrou na loja, já pegou a vendedora pela mão, já veio com um tênis no pé, o outro na mão e falou: pai, olha! O trem acendeu. E falou: e aí, pai, vamos levar? Eu falei: vamos, só que antes nós vamos orar. Ele falou: pai, até pelo tênis. Eu falei: a menos que essa vendedora simpática te deu o tênis. E ela já balançou a cabeça e falou que não. Eu falei: nós vamos ter que orar. Ele voltou no ônibus comigo, cabeça baixa, e falou: pai, até pelo tênis eu tenho que orar. Eu falei: até pelo tênis, meu filho. E ele ficou muito triste. E eu, para dar uma animada nele, falei: filho, deixa eu falar o seguinte, eu vou te ajudar a orar, eu vou orar com você. Irmãos, quando deu quinta-feira, isso foi segunda, quando deu quinta, eu já falei para Deus: se o senhor não der, eu dou, porque eu não aguentava mais orar com aquele menino. De 15 em 15 minutos ele me chamava: pai, vamos dar uma lembradinha em Deus. Irmãos, eu não aguentava mais. Eu falei: vai ser perseverante assim na China. Sexta-feira, irmãos, fui para uma igreja pregar. Lá em Almirante Tamandaré tem uma igreja pequenininha, um pastor amigo meu, mais de 20 anos. A mesma toadinha, irmãos. Mas pensa num homem de Deus, humilde, simples. A primeira vez que eu fui pregar na igreja dele, eu estava com 20 reais no bolso. No final do culto ele falou para a igreja: irmãos, vamos levantar uma oferta para pagar a gasolina do pastor e tal. Ninguém levantou, a igreja pobre, irmãos. Eu esperei um pouquinho, para não ficar muito, quando eu fui lá, ele pôs o 20. No final do culto ele chegou aqui: irmãos, 20 para te ajudar na gasolina. Falei: obrigado, pastor, Deus abençoe. Então toda vez que eu vou pregar na igreja dele, eu levo a gasolina. E dessa vez eu fiz a mesma coisa, irmão. Levei a gasolina, cheguei lá, pus, ele me devolveu. E eu estou saindo do culto, animado, abracei ele, tomei um café com ele mora no fundo da igreja. Sou apaixonado naquele cara. E aí estou indo embora, no final do culto, para um irmão assim, eu estava com a camisa de bolso, falou: pastor, isso aqui é uma oferta para você comprar um tênis para o seu filho. Eu olhei para a cara daquele irmão, irmãos, eu falei: não é possível que essa oferta vai vir desse lugar. Deus falou: não é ele, sou eu. Cheguei em casa, chamei o Israel, falei: Israel, seu tênis chegou. Ele falou: eu sabia que ia vir, pai. Segunda-feira nós fomos na loja. Ele foi lá, chamou a vendedora e falou: quando você quiser alguma coisa, você pede para Deus. E pede para o seu pai te ajudar a orar, que vem mais rápido. Queridos, em qual poder que a gente está operando? O que a gente está ensinando? Qual que é a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos? Do que nós estamos falando, queridos, com os filhos? Que tipo de evangelho que nós estamos ensinando? Queridos, o que será do futuro da nossa nação? Quanto tempo faz, queridos, que você não coloca a sua vida? Então é fácil cantar: eu te entrego tudo. Mas sair da igreja e assumir o controle de novo. Queridos, você é o dono do seu tempo, você é o dono do seu dinheiro, você é o dono da sua vida, você é o dono dos seus filhos. Nós não estamos criando filhos para o reino, mas para cumprir os nossos sonhos, não o sonho de Deus. Uma coisa que eu tenho orado todos os dias, falado: Deus, qual é o seu sonho para a vida dos meus filhos? Porque é nisso que eu quero investir. E eu não estou falando aqui, queridos, de um filho não estudar, não fazer faculdade, nada disso. Eu estou falando, queridos, de eu não me tornar egoísta e construir um reino para mim e trancar os meus filhos dentro desse reino e fazer deles o que eu quero e não o que Deus quer. E hoje a nossa grande dificuldade de evangelizar, de abrir as portas do nosso reino, de confiar, queridos, de dormir em paz e saber que Deus está cuidando de mim enquanto eu durmo, de descansar, de saber que se eu sou fiel, Deus é fiel comigo e eu não preciso temer nada e nem a ninguém, de entender que eu não sou desse mundo, mas eu estou aqui para um propósito, que é ganhar almas para Jesus, preparar uma igreja para morar nos céus, de entender que tudo isso aqui, queridos, vai queimar, vai virar fumaça, que o meu grande valor está em quem eu sou, filho de Deus. Nós nos esquecemos disso, queridos, e a nossa vida fala muito mais de nós
do que do poder de Deus nas nossas vidas. Como era bom quando a gente ouvia os testemunhos de fé na igreja. Quando nos nossos cultos alguém se levantava para dar um testemunho e falar: olha, aconteceu lá em casa. Hoje Jesus passou lá em casa. Eu orei durante 3 anos e o meu pai se converteu e está aqui. Como era bom, queridos. A gente ouvia essas palavras que edificavam o nosso coração e que faziam valer a pena ser um cristão. Que fazia de nós um povo diferente, no sentido de experimentar um Deus que realmente pode todas as coisas. E quando eu trabalho no meu reino, no meu poder, a glória também não é de Deus, ela é minha. A glória é minha. Eu me lembro que há um tempo atrás eu comecei a pregar e ir para algumas igrejas. Logo quando eu comecei meu ministério. E o Espírito Santo começou a falar: Maurício, não estou te aguentando não. Você está arrogante e orgulhoso demais. Falei: Deus, coisa da sua cabeça. E Deus falando comigo: menos, Maurício, menos. Eu estava naquela fase da minha vida assim: ou se eu ou Deus não estivesse no culto, não ia ser bom. Um de nós dois precisava estar. E Deus falando comigo: Maurício, menos, 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 cara. E aí fui convidado para pregar no aniversário da igreja, lá em Curitiba. Uma igreja enorme, irmãos, cabe umas 1000 pessoas. Cheguei na sexta-feira, não tinha ninguém. Tinha umas 30, 40 pessoas no culto. E aí olhei para aquele igrejão, aquele dava um eco, irmãos, porque era muito grande. E eu preguei animado, falei: não, vou pregar. E estava animado, aleluiado ali, falando de Deus e tal. E aí no sábado, irmão, já juntou mais umas 600, 700 pessoas, porque crente é assim, né? Pergunta para o outro, né? WhatsApp: como é que foi? Foi bom? Então eu vou. Aí depois fica falando em casa: por que eu não vim? É bom que eu vendo o DVD. E no sábado, irmãos, começou o culto, aquele louvor abençoado e presença de Deus. E no final do culto orei com as pessoas e tal. E eu falando: Deus, amanhã domingo nós vamos arrebentar com tudo. Cheguei domingo, irmãos, não cabia ninguém na igreja lotada. E eu não gosto de sentar em púlpito na igreja, irmãos, porque às vezes dá vontade da gente ir no banheiro. E é ruim demais você descer daqui da frente, né? É bom ficar aqui, porque aí você vai e volta e pronto. Sentei no primeiro banco, irmãos, a igreja lotada. E começou o louvor, irmãos, aquela presença de Deus. E no domingo de manhã eu acordei e falei: Deus, o Senhor tem que me dar uma palavra para me pregar nesse culto. Porque hoje aquele vai estar lotado, é aniversário da igreja. Irmãos, e o dia inteiro eu tentando cutucar a Deus para ver se sair uma palavrinha e nada. E Deus não falava comigo, irmãos. E eu peguei a Bíblia e fiquei umas 5 horas em cima dela. Falei: Deus, fala, dá um Salmo 23, tá bom. E Deus nada, irmãos, um silêncio de Deus. Entrei no banheiro para tomar banho e às vezes Deus fala comigo tomando banho, irmãos. Queimei o couro de tanto banho que eu tomei e nada de Deus falar. Falei: eu estou enrolado. Saí do banheiro. Peguei um monte de apostila que eu tenho, pus no banco do carro. Botei uma música de ouvir Deus, bem quebrantada. E fui para o culto. Falei: agora no caminho Deus fala comigo. Até chorar eu chorei. Nada. Cheguei na igreja, sentei na frente do banco, fiquei ali, irmãos. Aquele culto comendo solto e o louvor. Parecia que Deus, irmãos, estava passando no meio do povo. Eu nunca vi um troço daquele jeito na minha vida. No meio do louvor o pastor caiu. Pá! Não levantou mais. Eu falei: já pegou o pastor. E aquilo me assustou, irmãos. Eu caçando uma palavra para pregar e nada. E a pessoa que estava no culto, irmãos, dirigindo o culto, não sabia o que fazer. O pastor caído, pegou o microfone e falou: ó, gente, eu vou chamar o irmão para cantar um hino aqui. E depois o pregador da noite. Eu falei: eu estou morto. A irmã subiu para cantar, irmãos. Começou assim meio devagar, não engrenava. Eu falei: agora eu não vou ouvir Deus mesmo. Tipo o pastor Denis cantando. Ele cantou até bem hoje. E aí eu lá e tal. E no meio daquele hino, daquela irmã cantando, eu ouvi uma voz falando comigo assim: você não vai pregar hoje. E eu, lógico, expulsei Satanás. Falou: capeta, vai tentar outra aí, tanta gente aí, ó. Eu perturbado aqui já. E aí eu escutei a voz de novo falando: ouse a subir naquele púlpito e você vai ver o que eu vou fazer com você. E eu sei quando Deus fala comigo, quando Ele está bravo. E automaticamente a minha cabeça virou para o pastor caído no chão. Eu falei: é Deus mesmo. Acabou o culto, irmão, o hino da irmã, o irmão chamou e falou: irmão,
o Maurício está aqui, da Jocum, vai pregar e tal. Eu subi e falei, irmãos, boa noite, Pai do Senhor, não vou pregar hoje não. Todo mundo riu, eu ri também. Falei, gente, eu não vou pregar hoje, tá bom? Tá bom. 3 vezes falei, irmão, não deu certo. Desci, sentei no primeiro banco. Pastor caído. Silêncio na igreja, aniversário da igreja, culto de domingo. 10 minutos, 20 minutos, meia hora, não ouvi um pio na igreja. Quando deu mais ou menos uns 40 minutos, uma irmã atrás de mim cochichou com a outra assim, eu acho que ele está em pecado. Aí eu comecei a orar e falei, Senhor, acaba a luz para mim ir embora. Irmãos, 1 hora, eu sentado e a igreja parada, culto de domingo, imagina. Sai uma criança do fundo da igreja, vem e ajoelha no altar. Não deu 10 minutos, a igreja inteira estava ajoelhada no altar. Eu nunca vi tanta presença de Deus na minha vida, igual eu vi aquele dia. Eu saí de lá, era mais ou menos umas 11h30, que eu não aguentei esperar mais, fui embora. Peguei minhas apostilas, botei no carro, botei um hino. No caminho o Espírito Santo falou comigo, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não preciso de você. Você está equivocado comigo. A igreja não é sua, e a igreja é minha. Eu te uso porque eu quero, mas eu não preciso de você. Ou você se coloca no seu lugar, ou você nunca mais sobe num púlpito para pregar. Queridos, a gente acha que o mérito é nosso. A gente acha que por você tem saúde, porque você está bem financeiramente, porque você não precisa de ninguém, o mérito é seu. Você acha que alguma coisa está acontecendo na sua vida, o mérito é seu. A glória é sua. E quando eu construo um reino para mim, queridos, eu sou tentado a achar que a glória é minha, que é o meu trabalho, o meu esforço e a minha inteligência. Mas o dia que Deus fala basta, acabou. Porque é Ele, queridos, quem está no comando de todas as coisas. E quando nós começarmos a pegar uma glória que é de Deus, algo que Ele fez, porque quem éramos nós antes de Deus? De onde foi que Ele nos tirou? Aí pessoalmente Ele vai vir cobrar a glória dEle na nossa vida. Queridos, como que nós temos sido tentados a construir um reino para nós mesmos? Como que a gente não tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para falar? Como que a gente tem boas desculpas, eu estou acomodado, eu estou deitado? Como que a gente implantou um sistema no nosso reino, onde a gente se tornou totalmente egoísta, e missões não faz parte da nossa vida? Como que a gente se distanciou do poder, do sobrenatural de Deus? Como que nós nos afastamos de uma realidade de vida, de interação com o Espírito Santo, onde Ele faz parte das nossas conquistas? Como que nós nos tornamos autossuficientes e estamos operando no nosso próprio poder? Eu tive uma experiência na minha vida, queridos. Eu quero terminar o meu sermão te contando essa experiência alguns anos atrás. Deus já vinha falando comigo há muito tempo, queridos. E meu coração endurecido. E eu operando no meu reino. E achando que eu estava podendo alguma coisa. Um dia minha esposa chega para mim e fala, Maurício, eu estou com uma dor na perna terrível. Eu não estou aguentando mais, meu bem. Eu falei, amor, vamos orar que passa. Ela falou, já orei. Eu falei, ora mais. Levei ela no médico, o médico olhou e falou, não, irmão, isso é, Maurício, isso aí é fácil, uma cirurgiazinha no quadril, e ela fica boa, zerada e tal. Eu falei, tá bom, vamos fazer então uma cirurgia, dar uma reforma nela então. E foi lá, marcou a cirurgia, ela fez, chegou em casa, 2 dias depois estava bem, levei no médico novo, ela está zerado. Eu falei, que beleza, glória a Deus. Uns 10 dias depois, minha esposa me procura de novo, Maurício, eu estou com uma dor no quadril que você não acredita. Eu falei, amor, já reformamos. Ela falou, não resolveu não. Levei de novo no médico, o médico falou, Maurício, não deu certo a cirurgia. Eu falei, você não falou semana passada que deu? Ele falou, pois é, agora não deu mais. Eu falei, vamos embora, amor. Peguei ela e levei para outro médico. Ele consultou e falou, não, rapaz, a sua esposa tem um problema sério no quadril. Ela tem que fazer uma cirurgia de prótese de quadril. E ele falou assim, não, é simples essa cirurgia. Eu cheguei em casa, consultei a internet, irmãos. Arranca a perna da pessoa, corta o osso, separa para um lado. 20 litros de sangue. Eu falei, é simples mesmo. Eu falei, vão acabar com a minha mulher.
Mas enfim, não teve jeito, orei, clamei a Deus, falei, Deus tem misericórdia, e Deus calado, irmãos, não falava nada. Ela internou, fez a cirurgia, acabou de fazer a cirurgia, irmãos, eu gastei quase 6 mil reais, 5 mil reais de pós-cirúrgico. Dividi em 10 vezes no cartão de crédito, irmãos, eu não tinha dinheiro. Se tem uma coisa que eu não gosto de gastar dinheiro é com doença. Durante 10 meses, irmãos, eu pagando o cartão de crédito e lembrando da cirurgia da minha esposa. 10 meses. Todo dia 25, uma batalha espiritual na minha mente. Eu falei, rapaz, como é que Deus não curou a minha esposa? No dia 24 de dezembro, terminei de pagar todos os débitos que eu tinha dessa conta. A gente estava em casa, preparado para viajar, para passar o Natal na casa dos meus pais, o carro arrumado, tudo pronto, cheio de mala. Desci com o carro, fui na padaria comprar uma Coca-Cola para a gente voltar, almoçar e sair, para economizar o almoço na estrada. Por isso que eu acho que Coca-Cola não é de Deus. Aí voltamos, irmãos. Coloquei o carro na garagem, estou subindo a escada de casa, minha esposa dá um grito, olha o carro. Eu falei, está na garagem. Ela falou, não está não. Meu carro desceu a garagem, arrancou o portão, virou na rua. Pensa num capeta barbeiro, pegou meu carro. Virou na rua, irmãos, desceu, pegou 2 carros do lado direito e um carro do lado esquerdo. Foi mala voando, cueca, calcinha, meia para tudo quanto é lado na rua. Eu sentei na calçada, comecei a chorar. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Chamei o seguro falou, isso eu pago, isso eu não pago, irmãos. Estava devendo de novo 5.300 reais. Um dia antes do Natal, eu falei, Jesus tem misericórdia. Pegamos o carro do seguro, viajamos para o Natal. E eu muito mal com Deus. Um dia, aí a seguradora me ligou, seu carro está pronto, pode vir buscar. Eu tinha que pagar 5.300 reais, eu tinha 23 reais na minha conta. Peguei meu irmão, caminhoneiro, antigo. Falei, rapaz, vamos dirigindo comigo, que eu vou chegar em Curitiba, eu tenho que ir orando daqui lá. Eu chego lá, eu tenho que arrumar um dinheiro para pagar. Ele falou, vamos embora. Pegamos, fomos embora na Serra do Café, um congestionamento, tudo parado, paramos. Daqui a pouco ele ligou o carro, bateu na traseira de um caminhão. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não sei. Ele falou, não, mas não foi nada não. Capô de um carro do lado, para-choque do outro. Cheguei na seguradora com o carro arrebentado. A moça falou, moço, o senhor tem uma sorte que o senhor não acredita. Eu falei, tem, quer um pouco? Ela falou, o senhor fez um seguro, a franquia reduzida. E eu falei, tá bom, o que isso quer dizer? Só 1.500 reais o senhor vai ter que pagar. Eu falei, agora 1.500 com 5.300, 6.800. Eu falei, ó, que sorte. Ela falou, o senhor vai pegar o seu carro? Eu falei, não, pode ficar. Fui para casa, entrei no meu escritório, me tranquei de manhã, irmãos, fiquei o dia inteiro orando. Falei, Deus, o que o senhor quer falar comigo? O que o senhor está querendo me dizer? Passei a noite, dormi. No outro dia, 6 horas da manhã, o telefone toca, um amigo meu, empresário, falou assim, Maurício, está tudo bem? Eu falei, mais ou menos. Ele falou, você está mal, né? Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, Deus falou comigo. O que você está precisando, Maurício? Eu falei, se Deus não falou com você, vai falar o que eu estou precisando, tchau. Eu louco para dar um murro no irmãos. Falei, Deus, o que o senhor quer falar comigo? E Deus falando comigo, Maurício, você me conhece? Eu tive que tocar na sua esposa para chamar a sua atenção. Eu falei, Deus, eu te conheço, mas eu preciso te conhecer melhor pelo jeito, né? Ele falou, vou te dar um sinal de quem eu sou, Maurício. O telefone tocou de novo. O meu empresário falou, Maurício, depositei 6.800 na sua conta. É o dinheiro que você precisa, né? E eu fui lá, aleluiado, irmãos, peguei aquele dinheiro, paguei o seguro, dei testemunho de tudo quanto a igreja estava pregando. 3 meses depois eu tinha esquecido de tudo. 4 meses depois, minha esposa chega para mim e falou, Maurício, estou com uma dor na perna. Eu falei, qual? Ele falou, a outra. Eu falei, você está de brincadeira comigo? Ela falou, é sério? Igualzinho a dor da outra. Levei no médico. Chegou lá, o médico falou, prótese de quadril. Eu falei, essa ela já tem. Ele falou, não, é na outra perna, moço. Eu falei, o senhor está brincando comigo? Ele falou, não, é prótese de quadril. Aí eu entrei em desespero. Eu falei, Deus, por que o senhor não fez uma prótese de quadril em mim? Deus falou, porque você não ia sentir. Você está levando tudo no peito, você não para mais. Você está achando que você pode tudo. Irmãos, eu comecei a orar e jejuar. Tinha dia que eu não bebia nem guspe. Falar, Deus, pelo amor de Deus, o senhor precisa curar minha mulher. Faz um milagre, Jesus.
E orando e clamando a Deus, irmãos, e nada, irmãos. No dia de internar, para cirurgia, a hora que eu fui internar lá no hospital, primeiro não tinha cama. Falou, não tem vaga na enfermaria. E o seu plano só cobra enfermaria. E eu falei, então e agora? Ele falou, não, você vai ter que pôr no particular, paga mais R$500 e amanhã a gente transfere ela. Eu falei, eu não pago. Ela falou, você vai deixar sua mulher assim? Ela olhou para mim e falou, amor? Eu falei, põe. O médico que ia operar ela, irmãos, não foi. Era 9 horas da noite a cirurgia, o médico não foi. Eu falei, pronto, é o sinal, Deus vai curar. Dessa vez ele vai curar. 6 horas da manhã, acordo. Falei, estou indo buscar minha esposa. Ele falou, moço, buscar de onde? Eu falei, o médico não veio para operar. Ele chegou 2 horas da manhã, operou a sua esposa. Eu falei, inimigo sem vergonha, esperou dormir. Chego lá, irmãos, a minha esposa arrebentada na cama, operada de novo. Eu entrei naquele quarto chorando e falei, Deus tem misericórdia de mim. Não abriu vaga na enfermaria, ela ficou 10 dias no quarto. R$500 por dia, R$500 mais alimentação por fora. Levei o jocumeiro para cuidar dela e o jocumeiro come, irmãos. E aquela turma vinha, e irmãos, e café em hospital, um café, 3 biscoitos, R$28. Depois de 10 dias, me ligaram, sua esposa está de alta, fui buscar, sem R$1 no bolso. Cheguei na portaria do hospital, uma pessoa na minha frente, o pai dela estava na UTI, uns 15, 20 dias, ela estava tirando o pai, tinha melhorado, graças a Deus, e ela falou, quanto que é a minha conta? A mulher deu a conta para ela, R$43 mil. Aquela mulher caiu no chão e começou a chorar, eu caí em cima dela e comecei, falei, o próximo é eu. E ela falou, moço, o que é que eu faço? Eu falei, deixa seu pai aí, vai embora. Ela falou, moço, é meu pai. Eu falei, eu estou com a minha mulher, faz os dois, faz a companhia embora. E ela saiu desesperada e eu sentei na frente do homem. Era um rapaz. E ele começou a imprimir folha. Falou, moço, o senhor quer ver os gastos? Eu falei, não quero ver nada, só o resultado final. Ele falou, como que o senhor pretende pagar? Eu falei, dependendo eu nem pretendo. Ele deu uma risadinha, né? E eu com R$50 no bolso, irmãos, que eu tinha ganhado de oferta, para comer. Eu falei, não vou nem comer, porque eu já dou de entrada. E o homem chegou e virou aquela folha para mim. E eu olhei, R$30. Eu falei, ô moço, o senhor está me dando a mulher certa? Ele falou, a dona Celi. Eu falei, é essa mesmo. Ele falou, R$30. Eu falei, tá bom, só um minutinho. Fui lá no quarto e falei, amor, alguém veio aqui? Ela falou, ninguém me visitou. Eu falei, alguém pagou a conta, meu bem? Ela falou, ninguém. Eu falei, então pega o que der, o que não der, você deixa aí. Ela falou, o que é isso? Eu falei, amor, vamos embora, em nome de Jesus. Já peguei ela, irmão, já vim. Cheguei na portaria, eu falei, ele perguntou, como é que você vai pagar? Eu falei, à vista. Peguei 50, dei para ele. Ele falou, ó, eu não tenho troco não. Eu falei, rapaz, é oferta, o resto Deus abençoe. Cheguei em casa, irmão, só deixei ela no quarto, fui para o meu escritório de novo. Falei, Deus, o que está acontecendo? O senhor não queria me tratar na área financeira? O que o senhor quer falar comigo? Porque não tem mais aonde pôr prótese na minha mulher. Irmãos, eu passei o dia inteiro trancado dentro do meu escritório. E de noite Deus falou comigo, Maurício, você não me conhece. Você me colocou dentro da sua caixinha. Você não consegue me enxergar na sua vida, na sua história. Quantas vezes eu tentei falar com você, Maurício? Quantas vezes eu tentei me mostrar para você? Nas coisas pequenas da vida. Eu queria que você me conhecesse. Que você conhecesse o meu cuidado, o quanto eu te amo. Mas você não me deixa eu te amar. Porque você assume o controle toda hora. Você está no comando. Você é dono da sua vida, você é dono da sua história. Maurício, eu quero que você me conheça, quem eu sou. Vai ter horas que eu vou te dar o dinheiro, vai ter hora que não vai precisar de dinheiro, vai ter hora que eu vou curar. Mas eu preciso que você me conheça. Porque você não pode passar o resto da vida dentro de uma igreja sem me conhecer. Queridos, quantas coisas têm acontecido na nossa vida que às vezes a gente não entende. Isso tudo, na verdade, é um apelo de Deus, tentando se apresentar para nós. Mas a gente criou um reino que nem Deus entra. Quanto mais as pessoas.
Deixa eu te falar uma coisa hoje em nome de Jesus. Não se permita, queridos, passar a vida inteira dentro de uma igreja e não conhecer Deus. Não faça isso com você mesmo. Não deixe o seu cristianismo virar uma religião, um ritual. Que todo dia você sai de casa, vem para um culto, volta para casa e a sua vida é isso mesmo. Quanto tempo faz que você não reúne a sua família para orar? Quanto tempo mais que você não reúne a sua família para planejar alguma coisa e falar, será que Deus quer isso? Quanto tempo você não fala mais para Deus, Deus, eu compro essa calça ou não? Isso aqui te glorifica, Jesus, a maneira que nós estamos vivendo. Queridos, Deus tem feito de tudo para chamar a nossa atenção. E esse é um tempo de nós conhecermos a Deus, porque uma pessoa que conhece a Deus, ela não consegue ficar calada. Uma pessoa, queridos, que tem contato diário com Deus, ela não consegue ficar calada, ela contagia. As pessoas vão ver em você. Quando você fala dos seus testemunhos, quando você fala da sua vida. E eu gosto de pregar falando de mim, queridos. Da minha história. Eu não conto a história dos outros, eu conto as minhas. Porque é isso que tem acontecido lá em casa. É dessa maneira que nós temos sido ministrados por Deus. Mas apesar de todas essas circunstâncias, hoje eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu falo, eu sei que o Senhor está no controle, Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer. Quem sabe está na hora da gente realmente dizer para Deus, eu entrego tudo a Ti. Vamos nos colocar de pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos agora, por gentileza. Eu quero que você pense aonde foi que você assumiu o controle da sua vida. Aonde foi que você construiu o seu próprio reino? Aonde foi que você começou a deixar Deus de lado na sua história? Talvez o motivo de a gente se desesperar tão fácil seja exatamente isso. Queridos, Deus quer se apresentar para você nesses dias. Deus quer que você o conheça de uma maneira que você nunca conheceu. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Talvez você está procurando em pessoas respostas. E você está se frustrando todos os dias. E talvez a sua resposta não está na pessoa que você está procurando, está em Deus. Durante muito tempo, eu cobrei a minha esposa ser uma mulher que eu idealizei. E constantemente eu cobrava. E um dia ela chegou para mim chorando e me abraçou e me deu um beijo e falou, Maurício, eu não posso te dar o que você quer. Porque o que você está precisando eu não tenho, está em Deus. E eu tenho feito de tudo para ser o meu melhor. Mas eu sei que não sou eu. Queridos, muitas respostas que a gente procura para a vida estão em Deus. Não está na igreja, no pastor. Não está nas pessoas. Muitos dos nossos conflitos, queridos, não tem nada a ver com as pessoas. Existe um lugar de descanso, de paz. Um lugar onde as coisas não te perturbam, não te machucam. Um esconderijo de Deus. Eu vou te dizer uma coisa nessa noite, uma convicção que eu tenho aqui. Algumas pessoas se distanciaram desse lugar. E o seu coração está aflito, perturbado por isso. E você começou a culpar pessoas, estruturas. E eu quero te dizer, não gaste a sua energia procurando culpados. Eu quero orar com você nessa noite.
Mas eu quero te fazer um convite. Talvez você precise de um reencontro com você mesmo e com Deus nessa noite. Um reencontro com algumas verdades. Talvez você precise de respostas. E eu quero te convidar a vir aqui à frente nessa noite. Eu quero orar com você. Nós queremos te abraçar e ministrar sobre a sua vida. Se você está se sentindo assim, se você entendeu, pastor, essa mensagem é para mim mesmo. Sai do seu lugar agora, vem aqui à frente. Não fique olhando para alguém ou esperando isso em alguém, porque você fez isso a vida inteira. A vida inteira você esperou em alguém e as coisas não aconteceram. Você colocou um sobrepeso nas pessoas, que elas não estão aguentando mais carregar. E essa noite você precisa aliviar esse fardo do seu coração. O fardo que você colocou sobre as pessoas. Vem bem para frente. Pode vir bem para frente, para quem estiver vindo chegar. Comece a orar agora e comece a dizer: Senhor, aonde foi que eu me perdi, Jesus? Comece a dizer: Senhor, aonde foi que eu assumi o controle da minha vida? Comece agora, Senhor, a dizer: Senhor, me perdoa. Quando eu tentei construir um reino meu, quando eu tentei querer que fosse do meu jeito, na minha hora, quando eu tentei manipular os resultados, quando eu tentei colocar da minha força, esperando que de alguma maneira, Senhor, eu pudesse conseguir fazer alguma coisa que dependia totalmente de Ti. Diga: Senhor, me perdoa, porque em algum momento eu acreditei que era mérito meu, Senhor. E hoje eu consigo entender totalmente que é o Senhor e a sua graça. E é a ela que eu quero me render nessa noite. É ao teu reino. Diga a Deus, a oração que eu quero fazer nessa noite é que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, não mais a minha. Na minha casa, na vida dos meus filhos, nos meus negócios, Senhor, a tua vontade. Pai, no nome de Jesus, queremos nos render totalmente ao Senhor, Deus, e queremos fazer dessa canção nessa noite a nossa oração. Queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Assume de novo o controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Senhor, queremos nos render a nossa força ao Senhor. Queremos nos prostrar diante do Senhor, Deus, com esse entendimento, com essa verdade na nossa mente, no nosso coração, de que nós não podemos nada. Senhor, quando eu estava ali naquela montanha orando pelo Davi, sem saber o que ia acontecer, o Senhor me falou: Deus, Maurício, antes dele ser o seu filho, ele é o meu filho. E não tente tomar de mim aquilo que é meu. Ele é o meu filho. Eu criei ele para o louvor da minha glória, Maurício. E o dia que você tentar fazer outra coisa dele, eu vou interferir. Senhor, todas as coisas são tuas. Tudo que temos e somos é teu, Senhor. Não nos deixe esquecer disso. Que a nossa vida possa te glorificar. Senhor, que os nossos filhos possam te conhecer. Que possa ficar claro na nossa vida, para todos que passam ao redor de nós, que é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Que todos vejam isso, Senhor. Que todos, ao olhar para o nosso sucesso, te glorifiquem, porque vai ficar tão evidente que foi o Senhor quem fez, que não vai ter dúvidas. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, Senhor.
E que o seu nome seja glorificado para sempre, Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém, Senhor. Aleluias. Deus te abençoe em nome de Jesus, meu querido. Pode continuar aqui na frente mais um minutinho ainda. Nós vamos orar e impetrar a bênção. Fica aqui, Maurício, nós vamos orar por você também, agradecer a Deus pelo ministério. E não esqueça aí no final, você que está nos visitando hoje pela primeira vez, você tem um presente para receber. Nós preparamos um presente para você que vem a primeira vez. À saída à nossa direita estará o Christian Diego para dar um presente especial para você que está hoje pela primeira vez aqui conosco. E à saída à esquerda você tem os materiais do pastor José Maurício, para você adquirir e abençoar a vida do irmão e abençoar também a sua vida. E também tem um lugar para você depositar ali o endereço para a gente retirar a sua oferta de amor. O reino é dele, a glória é dele, o poder é dele. E esse é o nosso sonho, de que nós tenhamos uma comunidade dele, para ele e por ele. Porque para ele são todas as coisas. Senhor, nós agradecemos a Ti pela vida do pastor José Maurício. Agradecemos, ó Deus, ao Senhor pela vida da Celidalva, sua esposa. Deus, eu agradeço, Senhor, pela vida da Davi, do Israel. Essa família, Pai, que tem servido a Ti. E nós, ó Deus, acreditamos que o Senhor o trouxe aqui com um propósito. Para, Deus, nos dar a visão, a direção e a orientação do Teu Espírito Santo para o que o Senhor pensa a respeito de nós e o que o Senhor pensa a respeito dessa comunidade plantada nessa cidade, Pai. Como nós ouvimos no primeiro dia aqui, que nós não somos uma igreja em Sertanópolis, nós somos a própria Sertanópolis e queremos fazer a diferença nesse lugar, Pai. Por isso, Deus, nos use, ó Deus, e nos faça instrumentos do Senhor para a sua glória. Guarda o retorno do Teu Filho, supra as necessidades do Teu servo e que ele continue sendo o instrumento do Senhor, guardando, ó Deus, nas idas e nas vindas e fazendo dele um luzeiro para iluminar a sua glória, ó Deus, e trazendo cada vez mais experiências profundas para repartir e compartilhar com o seu povo. Deus, nós agradecemos ao Senhor pela amizade, a companhia e a presença do pastor José Maurício conosco. E nós, Deus, te louvamos por esse tempo aqui na sua presença, no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo conduzam a sua vida hoje e para sempre e levem você a construir um reino que é para Ele, por Ele e sempre para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço na pessoa que está perto de você aí. Isso. Tenha uma boa semana. Deus abençoe sua vida. A gente se vê na semana que vem aqui na Ceia do Senhor. Bom domingo. Deus abençoe.